Nós recebemos no estúdio hoje do NT Sul, Grace Tomazetti, ela que é consultora em RH. Grace, queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. A gente vai falar de um assunto que é desconhecido para muita gente, até porque há uma tendência de se americanizar as coisas, né? Soft skills. Você em algum momento já ouviu essas palavras? O que na verdade é o soft skills no processo de recrutamento? Bom, o soft skills é uma tendência nos processos seletivos atualmente de verificar a habilidade comportamental e emocional dos candidatos. É importante também salientar, João Paulo, que as pessoas entendam e conheçam esses termos para não chegarem nas entrevistas sem esse conhecimento. Então, eu poderia hoje chegar para ti e dizer para ti quais são as tuas soft skills e o profissional, infelizmente, não ter nem reação ao saber respondê-las. Essas habilidades, elas são voltadas ao emocional, voltadas ao comportamento da pessoa. Também falamos em hard skills, que são aqueles comportamentos técnicos que geralmente nós conseguimos verificar nos currículos. Ela é mais subjetiva, obviamente, e mais difícil de decifrar dentro dos processos. Por isso que os profissionais da área fazem muitas perguntas, muitas dinâmicas, para tentar decifrar isso dentro dessa atividade tão elaborada e organizada que é um processo seletivo. Quando a gente olha para um processo de recrutamento, até um determinado período, se imagina que as habilidades técnicas da pessoa é que vão fazer diferença. Hoje essa tendência está indo já para um outro lado, principalmente no saber lidar com o companheiro. Isso. Geralmente, há 5, 10 anos atrás, nós tínhamos uma concorrência diferente do que hoje nós encontramos no mercado de trabalho. As competências técnicas, que são as hard skills, elas eram muito bem vistas e muito bem vinculadas simplesmente à pessoa, né, a esse processo. Atualmente, nós temos essas subjetividades que fazem uma grande diferença depois lá junto às equipes. Por exemplo, a capacidade de trabalhar sob pressão. Isso nós não conseguimos verificar num currículo se a pessoa tem essa capacidade. E as perguntas cruzadas que são realizadas durante o processo seletivo, elas ajudam, elas contribuem para que se consiga perceber se a pessoa tem essa competência, se ela consegue ter esse desenrolar ao longo da carreira dela. Um outro exemplo fácil que eu posso passar aos telespectadores é uma pessoa tímida. Explicar para ela como trabalhar num programa, num sistema que é técnico, talvez seja mais fácil do que eu vinculá-la a uma equipe de vendas, que é uma atividade completamente diferente, vinculada ao comportamental, ao emocional. Então, nós temos uma relação interessante das empresas com essa questão do recrutamento e da seleção, que é alinhar a necessidade da empresa, da vaga, da descrição daquela vaga, com as capacidades técnicas e comportamentais, e nesse caso, as soft skills que nós estamos falando, com a vaga. Por isso que é importante nós trabalharmos isso de forma bem alinhada, e nós não temos aqui uma receita do bolo. O importante, João Paulo, é que as pessoas tenham o autoconhecimento, que talvez seja a maior chave para que isso realmente aconteça. Tu saber quais são realmente as soft skills que tu possui, para na hora do processo seletivo, tu ter a habilidade de encantar o entrevistador, repassando e trazendo tudo isso de uma forma que ele realmente fique encantado com o que tu pode trazer para a empresa. Como é que cruza esses dados de forma a não prejudicar o candidato? Recentemente, teve um artigo da Forbes que trouxe um CEO de uma startup bem importante do mundo, que ele trouxe uma frase extremamente interessante, que os candidatos, eles são admitidos pela sua competência, então, a grande maioria hard skills, e eles são demitidos pelo seu comportamento,
que são as soft skills. E isso é um dado extremamente interessante e importante que as pessoas tenham, porque a grande maioria das vezes, ainda, o currículo, o bom currículo, ele é determinante no processo da escolha, mas ele não é a única questão que é vinculada. Nós contratamos muitas vezes profissionais extremamente competentes, com currículos exemplares, com capacidades técnicas incríveis, de graduação, pós-graduação, cursos. E, infelizmente, esses profissionais eles não têm a capacidade de se adaptar às equipes, às mudanças, ao mundo que a gente vive hoje completamente diferente a cada dia, com a questão política, com a questão moral, com a questão da diversidade, e alguns deles acabam não tendo como realizar o trabalho, enfim, que a empresa necessita por conta da falta dessas soft skills. Diante de tudo que a gente conversou aqui, o que dá para destacar que é determinante no processo seletivo? Primeiro, João Paulo, eu preciso fazer uma ressalva aqui com os telespectadores para explicar o que significa recrutamento e o que significa seleção, que eu acho que é importante nesse momento. Bom, recrutamento é quando a vaga é anunciada, ou um exemplo, o próprio Exército recruta os jovens de 18 anos e depois é feita uma seleção lá dentro. Então, recrutar é anunciar a vaga e todas as pessoas que acham que têm aquela capacidade, elas se inscrevem. A seleção, ela acontece a partir do momento que é feito um filtro dentro da descrição do cargo que a empresa deseja. Então, essas pessoas são selecionadas para participar do processo. Então, essa é a primeira etapa para nós entendermos a questão de nomenclatura. Após essa seleção realizada, é importante também que o candidato ele se prepare para essa seleção. Tá? Então, conhecer um pouquinho da empresa, buscar informações pela internet, entender um pouquinho qual é o ramo, qual é o segmento que ela atua, para ir melhor preparado. Até porque o currículo dele já passou da primeira etapa. Então, ele já está dentro daquele filtro, habilitado, capacitado para participar da próxima etapa. Aí chega o momento da entrevista. Algumas empresas, e aqui na cidade elas já estão acontecendo, estão buscando, antes mesmo desse contato físico, né, ao vivo, pedir para os candidatos fazerem pequenos vídeos de 1 minuto a 1 minuto e meio e encaminhar para a empresa através do WhatsApp, por exemplo, para que a pessoa já consiga enxergar a capacidade que ela tem de comunicação verbal. Não precisa ser um exímio orador, ter uma questão de oratória perfeita. Porém, é importante que se tenha a capacidade de comunicação, que é uma das soft skills mais importantes que nós temos. Depois dessa etapa, ou se ela acontece, aí sim vem a entrevista presencial. E nessa entrevista, então, vão acontecer essas perguntas cruzadas para entender se realmente aquele candidato ele é o melhor ou ele é a melhor escolha para aquela vaga dentro da descrição do cargo que a empresa procura. A gente tem conhecimento e experiências de candidatos, por exemplo, que passaram por um processo e que, diante desses testes cruzados, ficou identificado, por exemplo, um perfil agressivo, coisa que é completamente diferente ao acompanhar, claro que de forma bem sutil, o dia a dia de alguém. Isso pode estar relacionado porque nesse processo todo, hoje as redes sociais também têm uma influência muito grande. Se olha o perfil de um candidato no Instagram, no Facebook, saber o que ele posta, com quem que ele conversa, quem que ele segue, né, algum tipo de ideologia, de pensamento da pessoa, isso vai influenciar na hora de uma seleção? Influencia. Influencia porque a empresa ela está buscando, como eu falei anteriormente, um perfil para aquela determinada vaga. As redes sociais, elas acabam colocando por muitas vezes
uma capa, uma situação da pessoa ter conforto atrás do computador, do seu smartphone e faltando muitas vezes esse olho no olho. Os jovens hoje em dia, eles têm uma capacidade, uma facilidade muito grande de se comunicar via redes sociais. O problema é a dificuldade de comunicação que se tem ao longo da vida depois com as equipes, nas atividades, com os clientes, nas atividades o qual eles são colocados à prova. As redes sociais, elas são sim verificadas, analisadas, até para entender se dentro dos valores que a empresa tem, aqueles propósitos que ela tem, condizem com aquilo que o jovem ou o profissional também busca. Então, vou te dar um exemplo. Uma pet shop que precisa contratar pessoas para trabalhar com animais, tá? Que precisa ter um contato com cachorros, gatos, dia a dia. E lá na sua rede social ela maltrata os animais, ela tem aversão a isso. Aí ela chega lá dizendo que precisa muito da vaga, que precisa do emprego e por conta, né, de uma checagem que foi feita anteriormente, é verificado que isso não bate, porque ela lá faz alusão a situações comprometedoras, que não trazem isso como verdade para ela na questão profissional. Então não bate. Isso pode sim ser determinante. Questões políticas também, questões de falta de capacidade de entender a diferença do outro. Vai trabalhar numa empresa que tenha pessoas de vários gêneros e ser homofóbica, trazer mensagens de homofobia na sua rede social, dificilmente elas vão ter sucesso depois das próximas etapas do processo seletivo. Grace, para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte, dicas, como é que o candidato tem que se comportar? Roupa, tom de voz, ser natural, ser mais descontraído. O que você pode falar para a gente aí, para quem está passando por esse processo de entrar ou ser reinserido no mercado de trabalho? João Paulo, a primeira dica que eu dou é as pessoas conhecerem a empresa. Se a empresa ela é mais despojada, se ela tem um caráter mais lúdico, menos formal, obviamente ela pode também ir para essa entrevista de uma forma mais descontraída. Se a empresa é um banco ou um estágio, por exemplo, num escritório de advocacia, obviamente as roupas que ela vai ter que usar são para aquela determinada vaga. Então, a primeira questão é entender a empresa, qual é o segmento dela e se vestir como ela. Dá uma passadinha antes, verifica como os funcionários estão se vestindo e aí sim, nessa questão de vestimenta e adequada dessa forma. A postura também ela é extremamente importante, a postura no falar, no se comportar, as próprias mãos, se está com bolsa, as mulheres, não joga as coisas em cima da mesa do recrutador ou da pessoa, procura manter as coisas no seu colo, pede com licença, aquele bom dia, o boa tarde, o aperto de mão com firmeza, o olho no olho. Tudo isso são comportamentos que vão fazer a diferença na hora de causar uma boa impressão. Chegar no horário, é importantíssimo também a pessoa não se atrasar. O recrutador está buscando, esperando aqueles candidatos para aquelas horas. Tem muitos outros compromissos que precisam ser atendidos no dia. E a desculpa do atraso também atrapalha. Você sabe que, fazendo um gancho, eu tenho um amigo que ele sempre sonhou em trabalhar numa empresa de seguros, na Porto Seguro, vou dizer aqui, e surgiu uma oportunidade, ele passou em todas as etapas. Quando chegou no dia dele se apresentar, e ele acabou tendo um problema no trânsito, e chegou exatamente 5 minutos depois do período estabelecido. A empresa pediu para que ele voltasse. E ele tentou explicar e argumentar de todo jeito que não foi por culpa dele. Ele falou, eu saí 2 horas antes, mas aconteceu um problema assim, assim, assim. Ele falou, infelizmente, é um padrão da empresa, é um perfil da empresa, a gente não pode abrir precedente. E ele acabou perdendo a vaga.
Acontece. E é tão verdade isso que esse também pode ser pensado como uma soft skills, que é a questão ética. Tem algumas empresas que não mudam também a sua questão ética por conta de um fator externo que não é vinculado ao candidato. Se nós formos trabalhar com uma empresa que tem a pontualidade como um dos seus valores, como é que tu vai dar a chance para um candidato que chega atrasado, sendo que esse valor, que é a pontualidade, está no DNA da empresa? Por isso que, por muitas vezes, essa dica ela é importantíssima. Ela parece tão simples, mas ela é extremamente importante. Se o candidato tem uma oportunidade de fazer uma entrevista em Porto Alegre, numa cidade aos arredores, enfim, ele precisa realmente se organizar para estar bem, no horário e, assim, ter dormido bem, ter se alimentado bem, tudo isso pode fazer muita diferença. Uma situação de saúde, de não ter passado bem a noite anterior, tudo isso pode atrapalhar o sonho dele, de buscar essa vaga, essa tão sonhada vaga no mercado de trabalho que está tão difícil hoje em dia, né? Grace, eu quero te agradecer, mas já quero de antemão deixar o convite para você voltar, porque esse é um assunto que a gente teria que ficar bastante tempo aqui conversando, é muito amplo. Então eu queria te agradecer. Eu sei da tua vida corrida aí, mas eu acho que passar esse tipo de informação, trazer essas informações, com certeza pode estar ajudando alguém aí que está passando por esse processo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Contem comigo. Então tá certo. A gente volta com vocês.